Olá, eu sou o professor Frei da Ordem Anglicana de Santo Estevão Mártir, Luciano Vasconcelos Júnior. Você quer conhecer um pouco mais sobre a história do anglicanismo? Quer conhecer onde surgiu a Igreja Anglicana, como ela surgiu, quais são as nossas crenças, em que é que a gente acredita, como é a nossa liturgia, quais são os anglicanos que mais se destacaram ao redor da história da humanidade? Então acompanha a gente. Vamos fazer esse e mais alguns vídeos a respeito da história da Igreja Anglicana e eu espero que você embarque conosco nessa viagem e curta. Vamos lá? Para a gente tentar entender como surgiu a Igreja Anglicana, nós temos que entender primeiro como era a região onde habitaram os atuais ingleses. Os ingleses eles estão entre os povos mais novos, mais jovens da humanidade, e o mundo greco-romano conhecia muito pouco a respeito da Britânia. Muito pouco ou quase nada. A região era composta por povos pobres e primitivos, de cultura muito pouco avançada, e seus habitantes principais e primeiros não eram os ingleses, mas os celtas, que são os atuais irlandeses, galeses e escoceses. Enquanto a arte celta vai nos mostrar uma tendência para o místico, a fé inglesa tendia a ser mais profunda e de compromisso mais sério. E isso tem uma origem na história antiga, porque os ingleses vieram de várias localizações, enquanto os celtas já estavam na região. Outro aspecto que nós devemos levar em consideração é que no primeiro século ocorreu a romanização da região da Britânia. Em 55 a.C., Júlio César conquistou a Britânia e a anexou a Roma, mas a romanização completa dessa região levou cerca de um século. A gente sabe que Jesus de Nazaré viveu e sofreu sob Pôncio Pilatos, mas enquanto os seus discípulos estavam contando as histórias e as boas novas do Evangelho, na Britânia não havia nenhum conhecimento a respeito dessas coisas. A preocupação do imperador Cláudio, por exemplo, era a dominação completa da região, conseguida a muito suor na primeira metade do século I, e que teve uma duração de mais ou menos 3 séculos. Sob a dominação de Roma foi estabelecida uma paz ordeira e um sistema judiciário baseado em leis, o que teria a marcar profundamente o cristianismo britânico em tempos posteriores. Não se sabe ao certo quem foi que levou o cristianismo para as Ilhas Britânicas, de forma que sua origem na região é incerta. Porém, existem lendas que apontam para José de Arimateia como plantador do espinho de Glastonbury. Essa lenda diz que Glastonbury foi o local de nascimento do cristianismo nas Ilhas Britânicas e que a primeira igreja britânica foi construída lá para guardar o Santo Graal aproximadamente 30 anos após a morte de Jesus Cristo. O mais aceito é que já existiam cristãos na Britânia desde o século III e que haveria tido outros, muitos antes. Mas quantos e de onde e como eram seus cultos, tudo isso permanece incerto. Sabe-se também que os cristãos britânicos eram pobres e humildes e que não deixaram monumentos ou testemunhos. Assim, sua história não é lembrada. Porém, nos chegou o nome de Santo Albano, conhecido como o primeiro mártir britânico e que teria morrido durante a perseguição de Diocleciano, iniciada por volta de 305 d.C. Albano, ao que se sabe, foi um pagão que recebeu um sacerdote e, após se converter, foi batizado por ele. Teria morrido para proteger esse sacerdote quando os soldados romanos procuravam pelo sacerdote e Albano teria vestido as suas vestes, sendo assim confundido com o sacerdote, espancado, condenado e levado à morte por soldados romanos. Outra questão a ser apontada sobre o cristianismo britânico
é que foi nessa região que surgiu a heresia pelagiana. Pelágio foi provavelmente um celta romanizado, talvez um irlandês. Ele foi um monge leigo que viajou para Roma por volta do ano 400 para estudar e fez sua pregação e ensino na área mediterrânea. Porém, seus ensinos fizeram adeptos nas Ilhas Britânicas. Pelágio se opôs à doutrina da depravação do homem por meio da queda de Agostinho de Hipona, e para ele, o homem conseguiria a salvação por meio das suas próprias escolhas virtuosas e do seu esforço próprio, apesar da graça de Deus. Para combater a doutrina pelagiana, São Germano, bispo de Auxerre, foi enviado da Gália para a Britânia em 429. Essa doutrina pelagiana é tão rejeitada pelo anglicanismo como é no catolicismo romano, luteranismo e calvinismo. Na Irlanda, o patrono do cristianismo não foi o irlandês, mas o inglês São Patrício, nascido em 380 e capturado e vendido como escravo aos 16 anos. Após escapar, São Patrício foi acolhido e educado por monges, retornando mais tarde à Irlanda como mensageiro do Evangelho de Cristo. Foi sagrado bispo em 423 e durante os 30 anos seguintes exerceu um grande trabalho apostólico, chegando a cristianizar quase toda a Irlanda. Na Escócia, existiam missionários trabalhando desde o final do século IV. Destes, o mais conhecido foi São Ninha, que viveu entre os anos 360 e 432. Ele foi para Roma em sua juventude e em 394 foi sagrado bispo, recebendo a missão de cristianizar a Escócia. Porém, a cristianização completa da Escócia se deu com o trabalho de São Columba e seus companheiros. Ele fundou uma comunidade na ilha de Iona, onde nasceu a Igreja da Escócia. Mais do que qualquer outro, São Columba merece ser lembrado como um pai fundador da Igreja cristã escocesa. Por fim, vale lembrar que na primeira metade do século V, a região britânica, e assim também a sua igreja, foi assolada pelos invasores anglo-saxões e jutas. Essas invasões tornaram o cristianismo quase extinto por mais ou menos um século e meio, e esse cristianismo foi substituído pelo paganismo teutônico. Esses invasores eram germânicos e foram progenitores dos ingleses. Eles acreditavam em uma religião ancestral, com deuses heróicos festejando no Valhalla. Porém, embora o paganismo tivesse certa força, ele não resistiu ao cristianismo por muito tempo, quando ele começa a entrar em confronto com a doutrina cristã. É isso, pessoal, por hoje. Espero que tenham gostado e fiquem ligados, porque mais na frente nós divulgaremos aqui outros vídeos sobre a história da Igreja Anglicana. Um abraço e até lá.